seu nome infalível é. Os gênios em vão, teu trono acima está. Meus pés, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar a cooperadora Josiane, vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós vamos orar por ela, para ela ser um instrumento de Deus para te abençoar. Nós estamos nesse propósito de 5 semanas, com Deus é possível, e a cada semana Deus tem nos dado uma palavra, né? Nós temos acompanhado essa série de mensagens, com Deus é possível, e eu quero muito que você também receba do Senhor uma direção na noite de hoje, em nome de Jesus. Então não fique despercebido, né? Não fica voado, preste atenção na palavra. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé, em nome do Senhor. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos abençoar a serva do Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida da Tua filha, pedimos a Ti que o Senhor continue usando ela aqui, aonde ela estiver, pregando a palavra, desenvolvendo, Pai, o ensino. O Senhor possa nos abençoar uma vez mais, em o nome de Jesus. Cuida dela para nós, da casa dela, dos seus afazeres, seus negócios, para que ela possa cuidar de nós agora, trazendo a palavra, a direção do Senhor para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Você que crê nessa oração comigo, diga, graças a Deus. Vamos ouvir a palavra, permaneça em pé. Aleluia. Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Deus esse dia. Queridos, pega na sua mão a sua Bíblia, sua espada, seu escudo, seu manual de conduta, de relacionamento com o Senhor. Abra o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do versículo 21, Mateus 15, 21. Sou grata ao Senhor por mais um privilégio de estar fazendo menção da palavra dele, ao pastor, por essa oportunidade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mateus 15, 21. Digno é o Senhor de toda honra e de toda glória. Aleluia. Está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, eu sei que este texto é muito conhecido por todos nós. Eu confesso aos irmãos que eu já ministrei essa passagem por algumas vezes. E na semana passada, pela madrugada, o Senhor me acordou. E eu comecei a orar ao Senhor. Orei por 1 hora. Falei, agora eu vou dormir, vou conseguir dormir. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: não, você não vai dormir. E aí ele me trouxe essa passagem. E o Senhor reformulou essa mensagem na minha cabeça. E eu entendi que era para este dia. Nós temos aqui neste texto 3 personagens que nós podemos chamar de personagens principais. E temos 2 cenários aqui. Um dele é o que passa a história. Mas eu quero trazer para os irmãos um cenário que está intrínseco.
que está escondido dentro desse texto e que vai trazer à nossa mente algo poderoso que o Espírito Santo de Deus quer revelar a nós. Quando nós nos deparamos com esse texto, é uma mãe, é uma mulher que está indo até Jesus e ela está clamando ao Senhor porque a sua filha está possessa por um demônio. Quando nós olhamos para isso, para este momento em que essa mãe, essa mulher está gritando para Jesus aquilo que está acontecendo com a sua filha, nós precisamos parar a atenção para esta filha. Eu não sei qual é a idade desta criança, se é uma moça, se é uma adolescente, se é uma jovem. Mas uma coisa, uma informação este texto nos dá, é que essa jovem ou esta criança, esta filha, ela está possessa por um demônio. Aqui dá para a gente entender algumas verdades que está acontecendo na vida desta criança e entender algumas verdades que estão escondidas, alguns detalhes que passam desapercebido na nossa mente. Quando nós nos deparamos com uma pessoa possessa por um demônio, nós entendemos que essa ação demoníaca, esse demônio que está na vida dela, é ele quem está dando o comando para essa jovem, para esta pessoa. Há duas maneiras de o demônio agir sobre a vida de uma pessoa. Há duas maneiras que ele ataca alguém. Primeiro, por opressão maligna. É a ação do demônio de fora para dentro. É quando ele ataca a mente de uma pessoa. A palavra do Senhor nos ensina que ele lança dardos, os dardos inflamados do maligno. É quando ele tenta atingir a nossa mente, fazendo que alguns pensamentos que temos, Isaac, parece que são nossos, mas quando na verdade é o inimigo, é o adversário das nossas almas, um demônio atacando a nossa mente, fazendo com que assim tenhamos ações achando que é por nós mesmos, mas quando na verdade é Ele que está dando o comando para nós. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos levar a nossa mente cativas ao Senhor. Apóstolo Paulo nos ensina a respeito das armaduras espirituais e fala a respeito do capacete da salvação. O capacete aqui, ele representa o capacete em que os soldados romanos usavam, e ele tapava os ouvidos. Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui a respeito do capacete da salvação, para que nós possamos proteger a nossa mente. Já diz um ditado aí popular, que mente vazia é oficina do diabo, porque ele entende que a mente, quando ela não está cativa no Senhor, em que não há a palavra do Senhor dentro da sua mente, na sua cabeça, ele consegue colocar aí dentro aquilo que ele quer. Aqueles pensamentos em que você olha para si mesmo e diz: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não presto para nada, a minha família não me ama, as pessoas não me dão valor, então já que eu não sirvo para nada, eu vou tirar a minha própria vida. Isso é um ataque de Satanás, colocando na sua mente aquilo que ele quer. Opressão maligna, ação de fora para dentro. Mas ele age também por possessão maligna. É quando ele age de dentro para fora. Ele aposta-se de um corpo, para que assim ele possa executar aquilo que ele quer. E a primeira e única intenção dele é destruir aquele ser. A intenção de Satanás, dos demônios, quando ele se apossa de um corpo, é destruir aquela vida. Ele ataca corpo, alma e espírito, fazendo com que o estado dessa pessoa seja deplorável, porque uma vez que ele está dentro, ele tem o controle das ações, dos pensamentos dessa pessoa. Já viu aquelas reportagens que a pessoa comete um crime e depois ela diz assim: eu não me lembro daquilo que eu fiz, eu não consigo lembrar como é que eu realizei isso. E às vezes a gente até critica a pessoa, achando assim: isso aí é um sem vergonha, fez e agora está falando que não sabe o que fez.
é porque é uma ação demoníaca na vida daquela pessoa, usando o corpo daquela pessoa, comete algum ato, abandona ou faz com que ela volte à sua consciência, não lembrando da ação que não foi ela que fez, e sim um demônio que está no seu corpo. Lembrando que a palavra do Senhor nos ensina que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas os demônios, achando a casa vazia, desocupada, ou seja, se não tem o Espírito Santo aí, eu tenho legalidade para entrar e fazer aquilo que eu quero. Uma vez que ele está dentro, é ele quem comanda as ações. Agora volta comigo para o texto. Essa menina está possessa de um demônio. E eu não sei se você já viu, já participou de um trabalho de libertação, ou já viu alguma pessoa possessa por demônios. Algumas pessoas, ela tende a perder a sua própria identidade. Ela vai agir de forma não como ela quer, mas como o demônio quer que ela haja. Tem pessoas que vai bater a cabeça na parede. Tem pessoas que vai mutilar o seu corpo, vai se cortar. Tem pessoas que vai sair no meio das ruas e vai querer entrar na frente de um carro, de um caminhão, de um ônibus. Tem pessoas que ficam agressivas e você não consegue segurar essas pessoas. Existem aquelas que pode segurar aí 10 homens, que a força que ele tem vai ser maior, porque não é a força humana, não é a força física, mas é o espírito maligno que está dentro dessa pessoa. Então nós temos aqui uma criança, uma pessoa, uma vida que já não consegue responder pelas suas próprias ações. Então a gente pensa, o problema é o demônio que está na vida dessa criança, e é só isso e está tudo certo. Só que por um outro lado, eu quero te mostrar um segundo cenário que nós não vemos aqui no texto. Existe uma mãe que está vendo a filha possessa por um demônio e que não tem autoridade para combater este demônio. É uma mãe que está vendo dia a dia um demônio controlar a vida da filha, mudar as ações dessa criança por causa daquilo que ele quer fazer. Então aqui nós temos uma mulher que está dia a dia perdendo o controle da vida da sua filha. É uma mulher que dia a dia vai perdendo o controle da sua casa. Porque quem está comandando aqui não é esta mulher. Embora o texto não nos fale a respeito de um marido, de um sacerdote, mas ele também não tem o controle da sua casa. Josi, como assim? Te explico. Como essa mãe não tem uma autoridade para colocar a mão sobre essa criança, ou para mandar esse demônio ir embora, ele vai ganhando terreno dentro da casa dela. E como ela não sabe nem que dia, nem que horas o demônio vai se manifestar e o que é que ele vai fazer, a intenção dela é: vou ficar perto para proteger a minha filha de possíveis ataques. Então ela cerca essa criança na tentativa de cuidar da sua própria filha. A estratégia do inimigo aqui é: eu não preciso tocar na casa inteira, eu só preciso de um que me dá brecha para poder entrar. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus está falando conosco hoje. Satanás, ele não precisa tocar na sua casa inteira.
Ele não precisa derrubar todos os teus filhos. Ele não precisa derrubar você, o seu marido, os seus filhos, aqueles que moram dentro da sua casa, para exterminar todo mundo. Ele só precisa de um filho rebelde para poder ele entrar e fazer com que você perca noites de sono, preocupado sem saber aonde está seu filho. Ele só precisa de um marido infiel para entrar e acabar com o seu casamento e desestabilizar todos os seus filhos. Ele só precisa de alguém dentro da sua casa que resolveu, entendeu, que não precisa obedecer a palavra do Senhor, que não precisa ter um relacionamento com Deus para ele entrar e arruinar toda a sua casa. A menina está possessa, mas dia a dia ele vai escravizando a mãe. Porque como ela entende que ela precisa ficar perto para poder cuidar da filha, essa mãe já não tem mais liberdade para poder fazer o que quer. O demônio, ele não avisa que horas ele vai manifestar. Quarta-feira, 4 horas da tarde, eu venho, manifesto, faço o que eu quero com a menina, quebro a casa inteira, arranho todo mundo, mas depois eu saio e deixo tudo tranquilo. Meia-noite, faço uma visitinha. Ele não avisa. Ele não dá para você um manual de como você combate ele. Então pode ser a qualquer hora. Talvez quantas noites essa mãe tenha passado do lado da cama dessa filha, esperando que talvez na madrugada aquele demônio pudesse manifestar na vida daquela jovem. Quantas vezes ela tem deixado de sair, de fazer aquilo que ela gostaria, de fazer as tarefas domésticas com a atenção na sua filha. Naquele tempo as pessoas olhavam e diziam que tudo era anátema. Ou seja, alguém da casa deu legalidade para que o demônio ou uma doença pudesse entrar. As pessoas não entendiam o mundo espiritual, olhavam para aquela pessoa e poderia dizer: é um lunático, é um louco. Imagina esta mãe vendo a sua filha sair de dentro da sua casa, ir para o quintal na expectativa de ter uma criança para poder brincar, e a mãe da outra criança olhar e dizer: não, você não brinca com ela, ela é louca, ela é má. As ações dela, você não pode ficar perto dela, porque mãe tem isso. Não, com aquele fulano ali eu não quero que você brinca, aquele coleguinha ali não é para você. Só que imagina uma mãe que não tem controle sobre as ações da filha, tendo que ouvir de outras pessoas coisas ruins a respeito da sua própria filha. Essa mulher está perdendo o equilíbrio emocional. Essa mulher está perdendo o equilíbrio da sua vida por causa de uma filha que está possessa. Pior, ela está perdendo o controle da sua casa. O lugar aonde ela deveria ter o aconchego, ter a paz, ter a alegria, é o lugar de dor, de angústia, em que ela está vivenciando experiências ruins por causa de um demônio que resolveu entrar na vida da sua filha. Já percebeu o ambiente aonde tem uma pessoa, aonde ela tem vícios? Você entra e você sente o ambiente pesado. Essa mãe está vivenciando este ambiente pesado todos os dias. E numa guerra espiritual, você vai enfraquecendo espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. Essa mãe está perdendo tudo dentro da sua própria casa. Ela não tem paz dentro do seu lar. Ela não tem o controle dentro da sua casa. Então, quando nós olhamos para este cenário, é um cenário aonde o inimigo tem
o controle de todas as coisas. Aonde o inimigo está controlando não somente aquele que ele está indo de possessão, mas ele está controlando o restante da família. Até o momento em que essa mãe escuta alguém falar de Jesus. Nós precisamos voltar ao tempo em que, quando nós anunciamos o culto, em que quando nós falamos a respeito da igreja, nós precisamos voltar a falar de Jesus. Nós precisamos voltar no tempo e começar a fazer de novo aqueles momentos em que a gente olhava para as pessoas que estavam lá fora, que estão lá fora, dizendo: vai na minha igreja, na igreja onde eu congrego, porque Jesus vai estar lá, independente de quem vai cantar, independente de quem vai pregar. Nós precisamos voltar a anunciar Jesus no culto. Nós precisamos parar de levantar homens e mulheres dizendo que eles é que são capazes de alguma coisa. Nós precisamos voltar a dizer: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. É por causa dele que eu estou de pé. Ele me levantou, ele me ergueu, ele me levantou a cada dia. É ele que tem estendido as suas mãos para mim. Sem ele eu nada sou. Nós queremos chamar a atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós queremos chamar a atenção para os homens. As igrejas têm levantado os homens cada dia com o seu ego, dizendo: não, o fulano vai pregar, porque o fulano revela, porque o fulano fala seu CPF, fulano fala seu nome, fulano fala a sua identidade, o fulano é bênção, o fulano tem o dom disso, o fulano tem o dom daquilo. Mas sem a presença de Deus, o fulano não é nada. Você passa em frente a muitas igrejas, não é o nome de Jesus que está lá, não é o nome da igreja que está na placa, são fotos de homens, fotos de mulheres. Nós precisamos voltar à mensagem simples: Jesus, Ele tem todo o poder. Por causa dele, para ele são todas as coisas. É ele quem faz todas as coisas. Essa mulher escuta, porque a fama de Jesus percorria toda a cidade. Qual é a mensagem? Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma e Jesus liberta. Jesus cura, Jesus transforma e Jesus liberta. É essa mensagem que aquela mulher ouviu: Jesus cura, Jesus transforma e Jesus liberta. Aquilo foi suficiente para aquela mulher entender: está na hora de eu tomar uma posição. Do jeito que está a minha casa não dá para ficar. Eu preciso ir de encontro àquele que pode resolver o meu problema. Só que existem aqui algumas barreiras. Cultural. Ela era uma mulher. Ela era uma cirofenícia. Ela tinha uma cultura diferente dos judeus. Ela tinha uma cultura que era diferente do povo de Cristo. Além do que, ela era mulher. Naquele tempo as mulheres não tinham voz. Barreira cultural. Segundo, uma barreira espiritual. A religião dela era diferente. Mas independente disso, existe um demônio que está controlando a casa daquela mulher. E os demônios sabem, eles conhecem o campo onde nós estamos vivendo.
Ainda que aquela mulher não tenha dito, eu vou sair e vou encontrar com Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e aquilo poderia ser suficiente para os demônios se levantarem e tentar paralisar aquela mulher. Já percebeu que tem dias que a gente quer vir para a igreja e sempre acontece alguma coisa? Tem dias que a gente fala assim, não, hoje nada vai me impedir. E de repente vem um furacão, um vendaval. E quando você assusta, você não veio. Não, eu vou orar dentro da minha casa. Eu vou tirar um momento para a leitura da palavra. O menino chora, bate no portão, acontece alguma coisa, o dia passa e você não fez nada. Não, isso é cotidiano, não. É o inimigo entendendo que ele precisa paralisar as suas ações. Há uma batalha, uma barreira espiritual a respeito dessa mulher. E dentro disso, existe uma filha. Não dá para sair e levar a menina, porque se o demônio manifesta no meio do caminho, talvez algumas pessoas poderiam apedrejar aquela criança, poderiam hostilizar aquela criança. O que é que essa mãe faz? Deixo a criança, levo a criança, não vou, fico aqui, espero algum milagre acontecer. Qual é a ação que eu devo fazer? Mas como eu disse, a mensagem simples ainda é poderosa. A mensagem simples ainda é poderosa. O nome de Jesus tem todo o poder, e quando ele é proclamado, ele faz aquilo que ele precisa fazer. Ele entra onde ninguém pode entrar, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ela ouviu falar do nome de Jesus, e quando ouviu falar do nome de Jesus, ela entendeu: eu preciso me posicionar, eu preciso agir. Então talvez ela tenha olhado para dentro da tua casa, dito para a filha e para o demônio: eu estou saindo, eu vou fechar a minha porta, eu vou de encontro àquele que pode resolver o meu problema. Mas deixa eu te falar, eu não volto do mesmo jeito. Eu estou saindo para encontrar aquele que pode resolver a minha causa. Eu estou saindo para ver aquele que tem poder para libertar a minha causa. Ela sai, e quando ela avista Jesus, ela vai logo gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui eu quero trazer para os irmãos alguns detalhes do texto. Ela está gritando: Jesus, filho de Davi. Mas essa mulher é grega. Ela não é da mesma cultura que Jesus. Jesus, filho de Davi, é uma expressão que os judeus usavam. Então aqui ela está vestindo uma roupagem que não é dela. Ela está querendo chamar a atenção de Jesus com uma adoração que não é dela. Ela está querendo atrair a presença de Jesus com uma palavra, uma oração que não é dela. E ela grita: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Em alto e bom som, ela está proclamando para todo mundo ouvir o que está acontecendo dentro da sua casa. Essa mulher entendeu: eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha casa. Eu preciso da intervenção de Jesus. E não dá para esconder dele aquilo que eu preciso. Então se tiver que gritar, eu vou gritar. Eu não vou ter vergonha de expor para o Senhor, porque eu não estou dizendo para quem não pode me ajudar. Eu estou direcionando a palavra para quem pode fazer. Depois que ela grita: Jesus, filho de Davi, e ela expõe aquilo que está acontecendo, a gente logo imagina: Jesus vai olhar para ela, vai atender o pedido dela, porque é uma mãe que está gritando, é uma mulher que está gritando no meio da multidão e está expondo a sua causa. Jesus vai ter compaixão, vai olhar para ela
e vai fazer aquilo que ela está pedindo. Só que o texto nos diz que ele não lhe respondeu palavra. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Existem momentos da nossa vida que a gente quer que Jesus levante o profeta para poder falar conosco. Existem momentos da nossa vida que a gente abre a Bíblia esperando que um versículo venha como flecha, sacada da aljava do Senhor, diretamente no nosso coração. E quando a gente abre o texto, quando a gente abre a Bíblia, parece que aquele versículo não é para nós. O profeta se levanta, fala para o irmão da direita, fala para o irmão da esquerda, aquele que está atrás de você, na sua frente, e para você não está falando nada. A gente olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor não está me vendo, porque o Senhor não está respondendo as minhas orações, o Senhor não está dizendo nada para mim. Deixa eu falar uma coisa para você que nós precisamos entender dentro deste texto. Mesmo que o Senhor não diga palavra, pode ficar tranquilo. Aqui Ele está dizendo: eu não estou respondendo palavra, mas não significa que eu não vi, eu não ouvi, eu entendi o que você precisa, eu estou esperando você se aproximar mais de mim. Não lhe respondeu palavra. Aí os discípulos, incomodados, viram para o Senhor e falam: Senhor, já que o Senhor não quer responder essa mulher, despede ela logo, faz o que tem que fazer e manda ela embora para casa. Aí Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: você chegou aqui com uma frase que não é sua. Você chegou aqui com uma roupagem que não é sua. Em outras palavras, deixa eu aplicar isso aqui. Pare de querer chamar a atenção do Senhor com uma adoração que não é sua. Pare de querer chamar a atenção do Senhor com uma oração que você não está acostumado a fazer. Pare de chamar a atenção do Senhor com uma roupagem que não é sua. Às vezes a gente quer se posicionar como irmão da direita, como irmão da esquerda, mas o Senhor está dizendo para mim: eu te conheço, eu sei quem você é, eu quero ver qual é a adoração que você tem para mim, eu quero saber qual é a palavra que você vai me direcionar, eu quero saber como é que você vai se portar diante da minha presença. E aí o que ela faz? Vou embora? Não, ela estava decidida. Eu vim, eu vou permanecer. Quando o Senhor olha para ela, quando o Senhor direciona essa palavra: não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aí ela entendeu: não dá para ir diante dele com uma adoração que não é minha, então deixa eu mostrar para ele como é que eu vou adorar. Então ela se prostra e ela adora ele, ela entrega para ele a adoração que sai de dentro da alma dela, ela entrega para ele aquilo que ela sabe fazer. Ela se prostra e adora Ele. Então, agora o Senhor vai atender. Ela adorou. Ela entregou para Ele a sua adoração. Não é uma roupagem diferente. É a adoração dela. E ela grita: socorre-me, Senhor. Aí nesse momento a gente pensa: Jesus, é agora que o Senhor vai manifestar o seu poder e a sua graça. E aí ele responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Novamente o Senhor está olhando para aquela mulher e está dizendo: eu te conheço. Você não pertence à mesma cultura, você não pertence à mesma religião, você não serve ao mesmo Deus que é para você servir. Eu conheço quem você é. Eu sei quem você é. Parece uma expressão dura, uma expressão difícil. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí nessa hora agora ela vai embora. Eu vim pedir socorro e Jesus veio com uma palavra difícil.
Eu vim para o culto com o coração quebrantado, contrito. Entreguei uma adoração e o pregador vem e entrega uma mensagem dura. Eu vou embora, Senhor Jesus. Eu vou para casa e eu não volto nesse culto mais, porque eu esperava uma palavra que alimentasse o meu ego. Mas veio uma palavra dura, uma palavra de correção. Mas essa mulher entendeu. Tem alguém que está governando a minha casa e que não dá mais para governar. Se tiver que ouvir palavra dura, eu vou ouvir, mas eu vou permanecer diante dele até que ele faça aquilo que eu preciso que ele faça na minha vida. Eu não vou sair da presença dele da mesma maneira que eu entrei. Eu estou decidida. Ela olha para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Fica de pé. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu te conheço. Eu sei quem você é. Mas quando essa mulher tem a oportunidade de ir embora chateada com a palavra dura de Jesus, quando ela tem a oportunidade de ir ofendida, voltar para sua casa e dizer: não, nada adiantou, perdi meu tempo, ela olha para ele e diz: sim, Senhor. Há um outro detalhe aqui dentro desse momento. Existem dois tipos de senhores na Bíblia quando se trata de Jesus. Adonai, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Mas só que essa mulher é grega, e na tradução do grego, o Senhor aqui é Kyrios. Quando ela olha para Jesus, ela diz para ele: eu também te conheço. Sim, Kyrios. E Kyrios aqui é dono, é mestre, é Senhor. Ela está olhando para Jesus e está dizendo: eu também te conheço. Eu sei que tu és o dono. Eu sei que tu és o dono. Eu sei que tu és o mestre. Eu sei quem tu és. E eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos. Sim, Senhor, a partir do dia de hoje, tu és o dono da minha vida. Tu és o governo da minha casa. Tu és aquele que põe a mão sobre a minha vida. Quando ela está dizendo para Jesus: sim, Kyrios, ela está reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador. Se tiver que romper a barreira da religiosidade, eu estou aqui para romper, porque a partir do dia de hoje eu não tenho outros deuses, só o Senhor é Deus da minha vida. A mesa em que eles comiam não é como as mesas de hoje, que a gente coloca a nossa cadeira e as pernas ficam por debaixo da mesa. Eu, por exemplo, as minhas quase que ocupam tudo. As mesas eram quase que no chão. Eles sentavam-se em almofadas, ficavam-se meio que de lado, com acesso à mesa. E a pergunta que eu te faço é: como que um cachorrinho vai passar por debaixo dessa mesa? Quando ela olha para Jesus, ela entende quem Ele é, porque não dá para chegar diante dele e não reconhecer quem Ele é. Não dá para chegar na presença dele aonde Ele está no ambiente e não reconhecer a grandeza dele. Não dá para chegar no ambiente onde Ele está manifestado e não reconhecer verdadeiramente quem Ele é. Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é soberano, e quando Ele se manifesta, não tem ninguém que fique inerte à tua presença. Sim, Kyrios, tu és o dono, e eu sei que a tua mesa não fica na terra. Eu não quero que venha da mesa dos homens, eu quero que venha da tua mesa, e a tua mesa não fica na terra, ela vem do alto, e que vem do alto, ainda que seja migalha, vai fartar a minha alma, ainda que seja migalha, vai fazer mover dentro da minha vida.
Ele quem Ele é, porque ela se posicionou e adorou ao Senhor. Ela reconheceu quem Ele era. E aí, Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme. Os irmãos leram o texto. Seja feito conforme tu. Seja feito conforme tu. Seja feito conforme tu. E naquele momento em que Jesus liberou a palavra, a filha ficou sã. Jesus entrou na casa daquela mulher e colocou a mão na cabeça da menina e disse: demônio, sai. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Ele liberou uma palavra: demônio, você que está aí, sai. Sim ou não? Não. Ele olhou para aquela mulher e disse: seja feito conforme tu queres. Lembra quando ela grita para Jesus o que está acontecendo com a sua filha? Ela gritou para Jesus e disse assim: minha filha está. Advérbio de tempo. Ela está declarando: é uma situação temporária, porque eu já cheguei num ambiente onde tem alguém que pode resolver. Eu já entendi, Senhor. A minha filha, ela não é endemoniada, ela está condição passageira. O demônio não vai agir por muito tempo na vida dela, porque eu cheguei no ambiente certo, eu cheguei na presença certa. Eu vou levar para quem pode resolver as condições da minha casa. Lembra quando ela grita para Jesus: sim, Quírios. Ela está dizendo: tu és o dono e não sou o dono da mesa. Ela está declarando: a partir do dia de hoje, tu és o dono da minha vida, tu és o dono da minha casa. Quando ela grita sim, Quírios, eu imagino os demônios gritando e dizendo: deixa eu arrumar as minhas malas, porque está na hora de sair. Está chegando neste ambiente alguém que tem todo o controle. Está chegando neste ambiente alguém que é maior do que eu. Deixa eu fazer uma oração rápida por você. Eu não sei o que aflige você dentro da tua casa. Eu não sei qual é a causa que você está querendo colocar diante do Senhor. Coloca como se você estivesse colocando nas tuas mãos agora. Como se fosse uma chave dos seus negócios, da sua casa, da sua família. Talvez o nome de alguém que você precisa apresentar ao Senhor. Que mandará Súria, andarai de que mandará Súria. Alamanda caia rasurie manai de cantará manara Súria. Começa a dizer para o Senhor: entra agora na minha casa, entra na vida da minha filha, do meu filho, do meu marido. Senhor, o controle é teu, a casa é tua, a chave da minha empresa é tua, a chave do meu carro é teu, Jesus. Entrega para Ele, igreja. Alabaracante remandara Súria, emandara Súria, andarai de que mandara Súria. Senhor, a tua igreja, nós estamos unificados declarando hoje, meu Deus querido, que o controle é teu da nossa vida, do nosso chamado, ministério, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos maridos, das esposas, Senhor, da empresa, Senhor, do carro. Meu Deus querido, tudo nós colocamos nas tuas mãos. Nós já entendemos, Senhor Jesus, que tu és o dono de todas as coisas, e estamos declarando: tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Quírios, ó Pai querido. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa, não tem poder sobre as nossas finanças, não tem poder sobre a nossa família, não tem poder sobre os nossos filhos. Araba que mandara Súria manaia, ribi canta labara Súria manaia. Coloca as tuas mãos, Senhor,
Nós estamos declarando hoje na autoridade do teu nome: tu és o governante da nossa casa, tu és o governante da nossa vida, porque já entendemos, sem ti nada somos, sem a tua presença não temos nada, Pai. Não vai existir barreiras que vai impedir de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos essa noite, Pai querido, porque cremos o teu poder, cremos que com o Senhor é possível. Se o Senhor estiver no controle, nada mais vai dar errado, porque as tuas mãos serão conosco. Ainda que as tempestades venham, o Senhor estará nos dando segurança e livramentos para a honra e a glória do teu santo nome. Deixa eu só falar algo rapidamente para finalizar. Nós precisamos parar, irmãos. Eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a medicina, eu trabalho na área da saúde. Mas nós precisamos buscar discernimento para não querer tratar com a ciência aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo que deve ser tratado com o espiritual. Aquilo que é da ciência resolver, é da ciência resolver. Mas nós precisamos buscar discernimento espiritual para termos certeza que é da ciência ou do espiritual. Eu tive essa experiência na madrugada, que o Senhor estava trazendo essa mensagem, e o Senhor falava isso ao meu coração. Cuidado para não querer tratar com ciência aquilo que é espiritual. E eu achei que se tratava desse texto, porque naquela hora eu estava, irmãos, eu não prego com esboço. O Senhor vai formulando a mensagem na minha mente. Então naquela madrugada o Senhor estava falando comigo e eu estava escrevendo na mente aquilo que o Espírito Santo de Deus estava tratando. Passou-se, chegou no final de semana, nós fomos fazer uma visita, saímos dessa visita. Na hora que estava saindo, pastor amigo nosso, recebeu uma chamada de urgência, precisando ir orar para uma criança. E aí até então ele não ia, porque ele precisava estar à noite numa outra igreja, pastor. E aí na hora que a mulher falou com ele, falou assim: olha, a criança falou que não é para você vir. Aí ele falou: não, agora eu vou. E aí na hora que a gente estava saindo, a Gisele virou e falou assim: por que você não chama a Josi? Aí ele falou: não, então vamos lá. Eu falei: vamos, estamos na chuva, vamos molhar. Quando nós chegamos na casa dessa pessoa, na hora que a criança nos viu, ela começou a chorar e a gritar. Subimos a escada, a menina praticamente estava desorientada, uma criança de 4, 5 anos. E aí a tia veio falar: olha, ela é autista, tem 3 dias que essa criança não dorme. Levaram ela no médico, deram para ela um remédio muito forte. E aí ela está vendo vulto. Ela disse que tem uma cobra enrolada no pé dela e ela andava assim, pastor, arrastando a perninha. E aí naquele momento, eu virei e falei: criança não dorme, tem 3 dias, tomou uma medicação forte, consequência disso. Mas eu virei e falei: mas vamos orar. Na hora eu lembrei: opa, o Espírito Santo já tinha me dado um alerta. Na hora que eu pensei, o Espírito Santo já tinha me dado um alerta, ela virou para a esposa do pastor que estava conosco, colocou o dedo na barriga dela e começou a falar. E o semblante da menina mudou todo. Tinha uma raiva expressa na fala dela, no olhar dela. Coloquei a minha Bíblia numa bancada, coloquei a minha bolsa. Ela virou e falou assim: eu sabia que a mulher da bolsa preta ia vir orar. Eu estava com uma blusa que estava escrito fonte inesgotável, com um detalhe de uma Bíblia. Quando ela parou de frente para mim, ela como se ela estivesse lendo o que estava na minha blusa. Ela fixou o olho na minha blusa. De repente ela olhou para mim
E na hora que ela olhou para mim, o semblante dela mudou. Ela estendeu as mãos e eu comecei a orar. Senhor, traz calma para essa criança. Senhor, coloca tuas mãos sobre ela. E o Espírito Santo de Deus falou, vai continuar tratando desse jeito? E aí eu comecei a orar e pedir ao demônio que saísse da vida daquela menina, que parasse de perturbar ela. Quando eu comecei a mudar o foco da minha oração, a menina mudou completamente. Começou a andar normalmente. Tinha uma planta que ela olhava e falava, a cobra está saindo dessa planta, e ela não colocava a mão na planta de jeito nenhum. A tia, acho que tentando testar para ver o que estava acontecendo, olhou para a menina e falou, bonitinha a planta, né, filha? Ela foi lá e pôs a mão na plantinha e falou, é linda, titia. Nós precisamos buscar discernimento, amados. O inimigo só precisa de um para destruir toda a casa. Mas em nome do Senhor, hoje nós saímos daqui com a senha do livramento, porque com nosso Deus é possível. Ele não vai brincar com a nossa casa, Ele não vai brincar com a nossa família, Ele não vai brincar com ninguém da nossa parentela, porque a presença do Senhor é conosco. Levanta as tuas mãos acima da tua cabeça, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, meus irmãos, forte tudo isso que nós ouvimos hoje e aprendemos da parte de Deus, tá? Que bom que você veio participar do culto comigo, e na semana que vem tem mais Com Deus é Possível.